Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal YouTuber de anime tentando fazer um essay para Sarazanmai. Porque se você viu o episódio de Sarazanmai, você vai entender que precisa de um essay e não de um vídeo com a minha cara. Porque Sarazanmai está saindo pela Crunchyroll, então Crunchyroll, por favor, não derrube meu vídeo. Se você não assistiu Sarazanmai episódio 1, vá assistir. Não vai fazer muito sentido você assistir este essay ou tentativa de essay, mistura de essay com podcast, para poder falar de Sarazanmai. Então vá assistir primeiro, depois a gente vem conversar aqui. Vamos falar primeiro sobre os protagonistas, né? Então vamos falar primeiro sobre o primeiro protagonista, que é o Kazuki. Que ele cita 3 regras, né? Que ele precisa seguir todos os dias. Que são carregar a caixa onde quer que ele vá, ver a selfie da sorte da estrela Sara Azuma todos os dias e compartilhar essas selfies da sorte que ele tira com uma garota todos os dias, cujo relacionamento que ele tem com ela é um segredo, e desde que ele mantenha essa conexão ele não precisa de mais nada. Mais tarde no anime, no final do anime propriamente dito, a gente descobre que o Kazuki ele tá se travestindo da Sara Azuma, tirando selfies como se fosse a Sara Azuma, para manter uma garota que ele gosta, ou que ele pelo menos tem algum tipo de relação, talvez seja irmã dele, a gente não sabe ainda, mas que essas selfies e ele fingir que é a Sara Azuma faz essa garota feliz e mantém a conexão com ela, né? Então é essa o primeiro segredo revelado, digamos assim, no primeiro episódio. Durante essa selfie que ele tirou a selfie, no fundo tava o Toi Kuji. Toi Kuji é o garoto de cabelo azul, né? E o Toi Kuji estava roubando um carro. O Kazuki tirou a selfie enquanto o Toi Kuji estava roubando o carro. O Toi Kuji vira para ele, no caso ele estava travestido de Sarazuma, né? O Kazuki, e fala: ó, eu preciso do seu celular, você vai ter que me dar esse celular. Meio que é um segredo do Kuji que ele tá roubando, né? Então ele pede o celular e o Kazuki fala que não vai dar o celular, porque ele precisa do celular para completar a missão, que é mandar a selfie pra garota. Então o Kazuki sai correndo, o Kuji segue, não encontra ele na forma de menina, mas encontra ele na forma de menino. E olha o celular e vê que ele tem algum tipo de relação a garota que ele tinha visto, porque ele não sabe até esse momento que o Kazuki se veste de Sara. Mas ele parte para cima do Kazuki e eles acabam quebrando a estátua do Kappa. E nesse momento tem uma explosão, eles não lembram de mais nada e o Kazuki acorda na escola. E os dois descobrem que agora eles estão na mesma escola porque eles são apresentados, o Toi Kuji é apresentado como um novo aluno. Depois isso é explicado pelo Kappa, que ele apagou a memória deles até esse momento, né? Mas a gente já vai chegar lá. Antes disso um pouco, o terceiro menino é apresentado, que é o Enta. Ele entra na história exatamente no momento entre a apresentação do Toi Kuji como novo aluno, né? E a hora que o Kazuki acorda. Ele entra na história e ele considera o Kazuki um amigo de infância. Ele não quer quebrar essa conexão. Fala isso durante esse meio período. E depois, mais pra frente no anime, a gente tem uma entrega que ele recebe, que é como se fosse uma pulseira ou uma miçanga de futebol, que ele quer dar de presente para o Kazuki. E essa caixa sai voando, que vai falar daqui a pouco, que eu vou falar daqui a pouco porque que ela sai voando. Durante esse tempo, entre o Enta ser apresentado e a caixa sair voando, mostra a relação, a conexão entre o Kazuki e o Kuji, porque eles agora têm uma conexão que é os dois quebraram a estátua Kappa. E para deixar isso claro, os dois acabam tendo alguns comportamentos de capas, né? Então eles têm agora comportamento de jogar água na cabeça, o sumô de Kappa, o comer pepino. Então agora eles têm um relacionamento porque eles têm uma conexão, porque eles quebraram a estátua do Kappa. Eles são chamados para a estátua do Kappa novamente através de sons, né? Então eles são meio que induzidos a ir novamente contra a estátua do Kappa. É importante agora ressaltar, como eu vou falar do Kappa agora, então eu preciso falar sobre alguns conceitos sobre essa questão do Kappa. O Kappa é um yokai, tá? Então portanto como se fosse um demônio, né?
não é para ser necessariamente bom. E a gente tem um conceito apresentado durante esse período, que é a Shirikodama. A Shirikodama é um órgão dentro do ânus, ou do cu, né, de todo humano, que armazena o desejo humano. E os kappas, eles comem as Shirikodamas, eles extraem as Shirikodamas dos humanos, e aí é bem importante ressaltar isso, que eles extraem dos humanos apenas, e consomem essas Shirikodamas. Então a gente tem o encontro do Kazuki e do Kuji com o príncipe Kappa, que seria o Cap, né, que é herdeiro do trono dos Kappa. O Cap pede ajuda, depois de informar que apagou a memória deles de manhã, e que ele odeia ser chamado de sapo. E o Kuji chama ele de sapo, e depois o Kazuki pergunta, sapo? Como se não tivesse escutado direito o que o Cap falou. Então o que o Cap faz? O Cap vira um puta de um Kappa e extrai a Shirikodama dos dois. Depois da extração da Shirikodama dos dois, aparece um símbolo de um outro yokai, que é Kamaitachi, que talvez seja um inimigo dos Kappas. A gente vai ver isso ainda lá pra frente, né? São vários símbolos mostrando que é perigoso entrar no território dos Kamaitachi. Então a gente tem essa questão que não foi explicada nesse episódio, mas que está sendo mostrada nos backgrounds, digamos assim, e em vários símbolos durante o episódio, inclusive no final do episódio. E aí aparece o cara da caixa, o cara com cabeça de caixa, descendo no mundo, e os dois, no caso, o Kazuki e o Kuji, sendo expelidos pelo cu do Kappa, e eles viram Kappas, né? É importante ressaltar que esse rapaz da cabeça de caixa, ele aparece aos 7 minutos e 58 aproximadamente, com a caixa na cabeça, e ele tá olhando, se eu não me engano, o celular, e tem um símbolo diferente do Kappa, que é justamente o símbolo do Kamaitachi. Bom, os garotos viram Kappas, e o príncipe diz que não pode fazer nada, além de tirar as Shirikodamas das pessoas, e aí novamente ressaltando pessoas. Ele pode tirar Shirikodamas das pessoas. Cap explica que eles estão no mundo dos desejos e que nem humanos nem Kappas podem ver esse mundo. Mas eles estão vendo. Ele explica que eles estão mortos, apesar de estarem vivos. Essa questão fica um pouco mais clara durante o episódio, porque ao tirar o Shirikodama das pessoas, você tira o desejo mais íntimo delas e, portanto, seu motivo de vida, né? A sua motivação de vida. Então, você, ao tirar o Shirikodama, você está matando alguém, mas o corpo está vivo. Seu desejo, a sua alma está morta, mas o seu corpo está vivo. E existe uma maneira de recuperar a Shirikodama, é o que a gente vai ver. Então, neste momento, eles estão vivos e mortos, porque eles estão sem a Shirikodama. Depois dessa explicação, o Enta aparece, e o Cap faz ele poder ver o que ele não podia, né? E a primeira coisa que ele fala, é um sapo. Aí o Cap vai lá e tira, né, a Shirikodama do Enta. Então os três agora estão sem as suas Shirikodamas, portanto sem os seus desejos, sem a sua alma, né? Digamos assim. Essa questão da alma acho que fica um pouco mais clara depois que aparece, depois do final do zumbi caixa, né, do Kappa zumbi caixa, que ele tem a Shirikodama retirada pelos garotos e ele diz que é um zumbi morto. Então agora ele é só um zumbi, ele não tem mais a Shirikodama dele, então ele não tem mais a alma dele, então agora ele é um zumbi morto. Então provavelmente agora ele não existe mais, provavelmente ele está morto de fato. Essa é uma das coisas que a gente precisa ver ainda mais pra frente. Mas, aparentemente, a gente tem essa questão. E as caixas estão voando pela cidade agora, depois do Enta ter virado um Kappa. As caixas estão voando devido ao aparecimento do cara que gostava de colocar caixas na cabeça, que agora é um Kappa zombie. E aí, eu lembrei da Idol falando quanto mais caixas, melhor. Além disso, tem um frame que ela diz que não quer se relacionar com o sapo. Seria ela uma inimiga ou seria ela um Kamaitachi? Seria ela um yokai? A gente tem que ver ainda. Aparecem os Kappa zombies de Toppers, que basicamente estão levando as caixas pro cara das caixas. Ou seja, ele está se alimentando dos desejos dos outros para conseguir manter o seu próprio desejo, né? Então isso aparentemente é uma questão dos Kappa zumbis, assim como os zumbis, né, se alimentam de cérebros, os Kappa zumbis se alimentam de desejos, né?
Então eles precisam de mais desejos para continuar sobrevivendo e tendo o seu próprio desejo continuar existindo, né? Porque é mostrado no final do episódio que há possivelmente uma extração dos desejos, e essas pessoas viram o próprio desejo, digamos assim, e para sustentar esse próprio desejo, esta vida, eles precisam consumir os desejos dos outros, portanto as almas dos outros, digamos assim. Inclusive um deles está com a caixa dos desejos do Toy, né? Que aparece num frame na primeira parte do episódio, que é uma arma. As caixas, cada uma representa um desejo profundo de alguém, ter um relacionamento com esse desejo profundo, né? O Cap fala que eles precisam lutar contra os capas zombies que estão tentando saciar esses desejos de quando eram vivos. Por isso também eu acho que o rapaz, no caso o cara da caixa, está morto. E por isso, né, eles precisam dos desejos dos outros e podem ser derrotados se as suas shirikodamas forem retiradas. Ou seja, os capas zumbis, eles têm shirikodamas também. Só que o capa não consegue tirar porque eles já não são mais humanos, eles são zumbis. Então o Cap precisa que os garotos façam a extração para assim poder, de fato, ele consumir esse desejo do capa zumbi. E já vou falar sobre o processo disso. Bom, os três estão querendo as suas caixas de volta, ou seja, seus desejos mais íntimos retornarem para si, não ficarem soltos por aí. E o Kazuki começa a cantar, eles começam a cantar os três. E ele diz exatamente assim: preciso recuperar algo antes da garota descobrir. Se a garota descobrir que ele se transveste e que ele não é quem ela pensa que ele é, que ele não é a Sarah, isso vai estragar o relacionamento secreto deles. Isso vai estragar a mentira dele, né? Ele diz: ninguém pode descobrir, você e eu devemos estar conectados, se referindo à garota. E aí a gente tem um diálogo da caixa zumbi: não levem os meus desejos. A caixa zumbi fala: não quero que ninguém descubra o meu segredo. E o Kazuki diz: não importa, é sua culpa por ter um segredo que o deixaria tão encrencado. Mas ele também tá nessa situação, né? A diferença é que ele teve a shirikodama retirada por um capa e agora tá sofrendo o risco de ter seu segredo revelado. E o cara da caixa não teve o segredo consumido por um capa, ele teve o segredo extraído. Isso meio que é o que dá a entender no final do episódio, depois dos créditos, né? Depois da ending. Então eles vão lá, o Kazuki tira a shirikodama do cara, da caixa, que o maior desejo e segredo dele é que ele roubava caixas para usar sobre a cabeça. E quando tira a shirikodama, ele foi destruído. Então a gente consegue entender que o cara da caixa é de fato um desejo em si. Ele virou o seu próprio desejo. Quando você tira o próprio desejo dele, ele deixa de existir. E para sobreviver, ele como desejo e unicamente como uma expressão de desejo, ele não consegue se alimentar de mais nada que não seja desejo. Então por isso ele precisa dos desejos dos outros. Nesse momento, quando eles retiram a shirikodama do cara da caixa, aí o Cap fala para eles fazerem o Sarazanmai. Eles transformam os humanos e fazem o Sarazanmai. Tem uma cena durante o Sarazanmai que diz vazamento, como se o desejo tivesse vazado para fora. Só que tem uma questão aí. Basicamente, o nosso querido Kazuki está sem a shirikodama porque o capa extraiu, o capa comeu. Então ele agora é um, digamos, receptáculo para outras shirikodamas. Então ele pega a shirikodama do cara zumbi. Ele é como se fosse um filtro, porque o Cap, ele não pode comer shirikodama se não for de humanos. Então eles precisam fazer o Sarazanmai para meio que filtrar esse desejo do cara da caixa, né? O cara da caixa zumbi, e o Cap poder comer essa shirikodama. Então eles fazem o Sarazanmai, tem a questão do vazamento, e é justamente o segredo do Kazuki sendo exposto aos outros dois, né? O Kazuki foi o que retirou a shirikodama do zumbi. Então ele meio que tá agora com uma shirikodama. Depois que ele tem o segredo revelado, ele se autodestrói
aparentemente da mesma maneira que o nosso querido Caixa Zumbi. E essa Shirikodama agora filtrada, digamos assim, pode ser consumida pelo Cap e o Cap consome, o Cap come. Inclusive, essa questão de comer a Shirikodama fica clara porque depois o Cap fica parecendo que está cheio de comida, né? Que está lotado. Tanto é que o Cap parece meio... tô cheio, comi demais, né? Então é mostrado durante o Sarazanmai que o Kazuki está se passando pela Sarah. E você vê ele explodindo e saindo uma Shirikodama. Então ele também se destrói nesse processo do Sarazanmai e tem seu desejo exposto. Eles voltam a ser humanos e ele assume para os outros que ele se transveste de Sarah para se conectar com a Haru. Ou seja, ele quer ficar conectado com ela, mas tem que mentir. No começo do EP, a gente vê ele usando algo muito parecido com o presente do Enta, porque o Enta tem na caixa dele um presente para o Kazuki. Só que em vez de vermelho é azul. É o que tá no tornozelo do Kazuki no começo do episódio. E ele fala no começo do episódio sobre perder conexões. Então seria um foreshadowing de que ele vai perder conexão com a Haru ou com o Enta, ou que o Enta vai ser o antagonista, a gente não sabe ainda. No final do episódio, aparecem os policiais e eles dizem coisas como aqueles que não têm começo, fim ou conexão e extraem o desejo dessas pessoas, que seria uma maneira de transformar as pessoas em seus próprios desejos mais íntimos, né? Talvez matando a pessoa para transformá-la somente em desejo. Então eles extraem os desejos, transformam as pessoas em capas zumbis, foi o que eu entendi, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo. Uma coisa que eu notei, pelo menos no primeiro episódio, é a diferença entre quem tem o desejo extraído e os três protagonistas, né? Porque o cara da caixa, o desejo dele não tem conexão com ninguém, né? O desejo dele não está conectado a ninguém. E aparentemente, os três protagonistas têm uma conexão, o seu desejo tem uma conexão com alguém. Então a gente tem o Enta, que o desejo dele está conectado com o Kazuki. E a gente tem o Kazuki, que o desejo dele está conectado com a Haru. E provavelmente o nosso querido Toy Kuji tem algum desejo relacionado com alguém. A gente vê uma arma, será que ele quer matar alguém? Isso é um desejo com uma conexão com alguém, apesar de tudo. Então os três desejos deles mais íntimos têm conexão com as pessoas e o dos caras que estão virando zumbis não tem. Isso é o que dá a entender o primeiro episódio. E galera, foi isso que eu entendi do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações. Deixe seu comentário aí embaixo, veja se o que eu estou falando está fazendo sentido para você ou não. Compartilha com os amigos, dá uma olhadinha nos links aqui no comentário fixado. Temos Discord, Twitch, Twitter, Padrim para você contribuir com o Din-Din. Temos também link da Amazon para você poder clicar e comprar alguma coisa na Amazon e eu ganhar alguma coisa com isso. E assim você vai estar contribuindo com o canal. Eu estou meio gripado, mas é isso. Muito obrigado, galera. Valeu, falou!